Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de Física. Eu sou a professora Juliana Pinto e nós vamos dar sequência à nossa aula anterior sobre lançamento horizontal e agora lançamento oblíquo. Como sempre, a gente vai fazer aquela nossa breve revisãozinha, tá bom? Iniciar o estudo dos projéteis como movimento bidimensional. Lançamento horizontal a gente já viu na aula passada e agora o lançamento oblíquo, tá? Para esta aula é importante que vocês voltem, caso não estejam se lembrando, no estudo de cálculo vetorial, cálculo com vetores, tá? Principalmente a decomposição vetorial. Lembrando que o vetor que estiver cossando o ângulo, usaremos a função cosseno. O vetor que estiver longe do ângulo, usaremos a função seno, porque ele está acenando para o ângulo. Bom, o lançamento oblíquo ele vai estar presente em várias atividades cotidianas, principalmente nos esportes, no futebol, no vôlei, basquete, como aí na figura, no atletismo, né? Porque são lançamentos, né? E eles têm em comum a característica de executarem a trajetória parabólica, é uma parábola, né? Indo um pouquinho mais a fundo sobre essa trajetória desse movimento, indo um pouquinho mais a fundo nessa trajetória dos movimentos, nós sabemos que na realidade existe o ar, né, que interfere nesse movimento dos projéteis. Projéteis são todos aqueles objetos que a gente arremessar e fizer esse teste de lançamento. E aí, quando a gente considera a realidade com a resistência do ar, existem duas formas da gente analisar. O movimento sem a rotação, ou seja, sem o efeito, sem fazer a bola girar no ar, e o movimento com a rotação. O movimento sem a rotação, esse gráfico número 1 aqui. Aqui está, em laranja, a bola atuando no vácuo, que é o caso ideal, uma parábola perfeita e simétrica. Quando você coloca a atmosfera, ela perde altura e perde alcance, por causa da resistência do ar. Isso sem a rotação. Quando você tiver rotação, uma bola de golfe que você coloca um efeito nela, ela ganha mais altitude e ganha mais alcance, porque ela usa o ar para subir ainda mais. Usa o atrito com o ar como uma força motora, para dar mais impulso para cima e dar mais alcance para essa bola, para esse objeto, né? Então, para os nossos problemas de física para ensino médio, a gente vai desprezar a resistência do ar, sempre. Então, sempre vamos considerar que é uma parábola perfeita. Parâmetros importantes, né? Assim como lá no movimento horizontal, nós vamos ter o alcance horizontal, o que eu chamei lá de ΔSx, alcance horizontal. Teremos a altura máxima, algumas vezes nós vamos chamar de altura máxima, ou simplesmente o ΔSy, alcance deslocamento, né, vertical. O tempo total, a velocidade de lançamento, que é o V0, que ele pode ser decomposto em parte x e parte y, e o ângulo de tiro, este ângulo aqui. Nessa figura vocês estão vendo vários ângulos, né? 45, 60, 30. Isso porque o ângulo de 45 graus no lançamento oblíquo, ele é sempre o que vai fornecer o maior alcance. Isso é muito importante, tá, gente? O ângulo de 45 fornece o maior alcance. Se você fizer um ângulo menor do que 45 graus, por exemplo, 30 graus, pelos efeitos da gravidade, ele vai chegar mais rápido ao solo, tendo um menor alcance. Em compensação, se você dá um tiro maior, 60 graus, ele ganha altitude, mas perde alcance em x. Sempre que você tiver ângulos simétricos em relação ao 45 graus, por exemplo, 30 graus e 60 graus, ambos estão
a 15 graus de distância do central ali, de 45. Então, sempre que você tiver ângulos simétricos em relação a este de 45, você terá mesmo alcance. Então, olha, por isso aqui que eu até representei no gráfico a curva de 60 graus e a curva de 30, ó, chegando na mesma posição horizontal. Muito importante essa característica do movimento oblíquo, tá? Outra característica importante, outra coisa importante, né, da gente lembrar, é como é que interagem os vetores velocidade e vetor aceleração. Isso em geral, em qualquer movimento. Se a aceleração e a velocidade estiverem na mesma direção, por exemplo, vertical, então a aceleração vai interferir completamente na velocidade. Interferir como? Se estiverem na mesma direção e sentido, ambas para baixo, por exemplo, então a velocidade não muda de sentido, ela só muda em módulo e sempre aumenta o módulo. Então, se estiverem no mesmo sentido, a velocidade sempre aumenta e só aumenta e não muda de sentido. Agora, se estiverem em sentidos opostos, velocidade para cima e aceleração para baixo, que pode acontecer nos nossos lançamentos, é importante destacar que a velocidade vai diminuir em módulo, vai chegar a zero e vai mudar o seu sentido para depois aumentar em módulo. Entendeu a diferença? Então ela vai diminuir, ela não é simplesmente, se tiver em sentidos opostos, diminui a velocidade. Não é tão simples, tá? Ela diminui a velocidade até chegar a zero, depois inverte o sentido do movimento e depois aumenta. Se tiver em direções diferentes, olha, sua velocidade, se ela estiver inclinada em relação ao eixo Y em relação ao eixo X, então é importante destacar que somente a componente da velocidade que estiver na mesma direção da aceleração vai sofrer os efeitos dessa aceleração. Então, no caso de uma aceleração aqui no eixo Y, somente esta componente aqui, ó, Y, vai sofrer os efeitos da aceleração, certo? Outra coisa é a independência dos movimentos. Se você vai ter nos lançamentos oblíquos um movimento na horizontal uniforme, com velocidade constante, e na vertical, como se fosse um arremesso para cima, sob a influência da gravidade, como a gente fez na aula anterior. Olha para esse gráfico aí, a seta azul. Ela representa a sua velocidade inicial total. Se a gente fizer a decomposição vetorial dela em parte x vermelha e parte y em verde, ao longo desse gráfico todinho aí, olha, a parte vermelha vai se manter constante. Então, a seta vermelha não muda, porque a gente está desprezando a resistência do ar, tá? Então, a seta vermelha vai ser constante. Em compensação, a seta verde vai sofrer os efeitos da gravidade que atua na vertical, né? Então, a seta verde, no sentido contrário da gravidade, ela vai diminuir até chegar a zero. Olha só o que vai acontecer. Então, aqui ó, já está menor a seta verde. Lá no topo da sua trajetória, ela chegou em zero, lembrando aqui que somente a componente vertical da velocidade é que se anula. Se colocarem, eu já vi questões, inclusive, que lá entre os itens das questões, ele insinua que a aceleração do movimento se anula no topo da trajetória. Então, toma cuidado com isso. A aceleração é constante. O G de menos 10 metros por segundo ao quadrado é uma constante. O seu movimento pode parar e o G continuar atuando. Eu estou aqui parado agora e tenho o efeito da gravidade sobre mim, a força-peso, que será assunto de outras aulas para nós. Então, olha, a nossa velocidade, a parte y da velocidade, ela se anula no ponto de altura máxima para depois ela inverter o sinal. Tá vendo? A seta ficou invertida.
Outra coisa interessante se eu pegar porções simétricas aqui nesse gráfico, a mesma altura, o que vai acontecer é que eu vou ter para cima uma velocidade VY e para baixo a mesma velocidade VY. Ele vai atuar lá na outra extremidade com a mesma velocidade, só que em sentido oposto. Então, os parâmetros que a gente já citou: tempo, altura máxima, alcance, velocidade de lançamento, ângulo de tiro ou ângulo de lançamento. Quando você tiver um problema e você perceber que é um lançamento oblíquo, então você vai pegar o seu caderno e já vai separar em horizontal e vertical. Lembrando que na horizontal você tem MRU, velocidade constante, então você vai usar apenas ΔS sobre ΔT. E na vertical você tem um MRUV, movimento variado, uniformemente variado pela gravidade, de menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então, e aí o que une essas duas coisas? O tempo. Assim como a gente fez lá no lançamento horizontal, você vai encontrar o tempo na vertical, por exemplo, depois voltar e substituir na horizontal para encontrar um ΔSX, por exemplo. Tá? Então, ao mesmo tempo que você tem um MRU na horizontal, velocidade constante, você tem um arremesso para cima, na vertical. Então, o que une essas duas coisas é o tempo. Você vai quase sempre estar atrás do tempo. Olha esse exemplo. Um canhão dispara uma bala com velocidade inicial igual a 500 metros por segundo, em módulo, a 45 graus com a horizontal. Olha só, o ângulo de 45 graus já aparece aí pra gente. O que ele diz? O que isso vem para você? Que já tem o alcance máximo possível, tá? Desprezando o atrito e considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o alcance máximo horizontal dessa bala. Ele nem precisava te dizer desse 45 graus, foi generoso, tá? Nessa equação, nessa questão. Ele poderia simplesmente dar o 500 metros por segundo e falar, agora você encontra para mim o alcance máximo possível. Aí você tinha que ter a consciência de que é 45 graus que temos o alcance máximo possível. Tá, primeira coisa a ser feita, antes mesmo de separar os movimentos em horizontal e vertical. Vamos fazer uma decomposição do vetor velocidade. Decomposição do V0. O nosso V0 está a 45 graus, o seno de 45 graus é quanto? Raiz de 2 sobre 2. O cosseno também, raiz de 2 sobre 2. Então vai ficar, a parte x está cossando o ângulo, usarei cosseno. V0x é V0 vezes cosseno do ângulo de 45 graus. Ou seja, V0x será 500, unidade de medida já está tudo ok, 500 raiz de 2 sobre 2, V0x, 250 raiz de 2 metros por segundo. Já a parte y, V0y, vai ser, está longe do ângulo, está dando um tchauzinho para o ângulo, então vai ser seno, está acenando. Seno de 45 graus. V0y vai ser 500 raiz de 2 sobre 2, V0y 250 raiz de 2 metros por segundo. E agora? Determine o alcance horizontal máximo, né? Já achei o V0y e o V0x, que são iguais a 250, agora eu separo o meu movimento em horizontal, e vertical. Já que ele está perguntando um parâmetro da horizontal,
provavelmente você vai ter que ir para a vertical, calcular o tempo para depois retornar. Fica a dica, tá? Então, ó, já vou listar aqui o que é a horizontal. A equação é o ΔS sobre ΔT. A velocidade é 250 raiz de 2. Não tem o tempo que eu vou ter que calcular na vertical. Então, vamos lá. Vertical V0y é 250 raiz de 2. O ângulo de 45 tem essa propriedade, né? Do seno e o cosseno serem iguais. A raiz de 2 sobre 2. Tempo que nós precisamos calcular. G igual a 10. Metros por segundo ao quadrado. E para calcular o tempo na vertical é um arremesso para cima. A gente fez isso na aula anterior, lembra? Esse arremesso para cima e cálculo da altura máxima, cálculo do tempo. Então isso vai ficar aqui, ó. Cálculo do tempo. Eu vou colocar no eixo Y, tá bom? Aí vocês já entendem que é na vertical. Cálculo do tempo em Y. Aí tem 3 possibilidades de equação no eixo Y. As 3 equações da vovó, que tem a aceleração. Qual dessas 3 equações eu tenho velocidade inicial e consigo usar o tempo para calcular? Vamos tentar a primeira equação? Vi vovó atrás do tacho. Vamos ver se dá para usar ela? Se eu colocar no ponto de altura máxima, ou então o movimento completo, dá para fazer das duas formas. Vou fazer com o movimento completo para vocês verem como é. Ó. No final de tudo, ele retorna com o vetor velocidade invertido, não é isso? Então, ó, ao final do movimento, ele vai retornar com menos 250 raiz de 2. No início do movimento, ele tinha mais 250 raiz de 2. Lembrando que eu vou pegar somente a parte y do vetor, tá bom? Menos 10, t é o que eu quero descobrir. Passo 250 para o outro lado subtraindo, vai ser ó, menos 250 raiz de 2, menos 250 raiz de 2. Chamo raiz de 2 de x. Menos 250x, menos 250x, menos 500x. Menos 500 raiz de 2. Menos 10t, multiplica a equação inteira por menos 1, porque a sua incógnita nunca pode ser negativa. Né? E aí passo 10 dividindo, vai dar 50 raiz de 2. Eu vou deixar esse raiz de 2 que ele não está me atrapalhando aqui, tá bom? Isso aqui, segundos. Lembrando que eu já passei o 10 dividindo. Então, isso aqui já é o tempo total, porque eu peguei a velocidade final e a velocidade inicial. Eu poderia usar o ponto de altura máxima. Aí eu chamaria, naquele ponto de altura máxima, o que acontece com a velocidade? Zero. Ao invés de substituir 250 aqui, você substitui o zero. Aí você ia achar a metade do tempo, só tem que lembrar de multiplicar por 2 depois, tá? Então tá, achei o tempo, agora o que eu preciso fazer? Voltar na horizontal para calcular, utilizando esse tempo, né? Com este t obtido de 50 raiz de 2, vamos calcular o ΔS que ele quer. Cálculo de ΔX. Então, isso vai ficar velocidade é ΔS sobre ΔT, porque na horizontal é um MRU. Então, velocidade ΔS é o que eu quero descobrir. A velocidade 250 raiz de 2. 250 raiz de 2, ΔS é o que eu quero descobrir.
ΔT 50, raiz de 2. Passo 50 raiz de 2 para o outro lado multiplicando. Vai dar 250 vezes 50, dá 12.500. Raiz de 2 vezes raiz de 2, acaba a raiz, né? Então vai ficar 25.000 de alcance horizontal. Portanto, 25.000 metros ou 25 quilômetros nós encontramos. Então tá, recapitulando os procedimentos para o lançamento oblíquo. Faz a decomposição vetorial. Quem está coçando, usa o cosseno. Quem está longe, seno. Depois da decomposição vetorial, desmembra o seu exercício em horizontal e vertical. Né? Vê quais parâmetros estão na horizontal e quais parâmetros estão na vertical. E aí você vai pensar, na horizontal, MRU, ΔS sobre ΔT. Na vertical, 3 possibilidades de equação. Só na vertical que eu vou usar as equações da vovó, as 3 possibilidades de equação. E aí, você vai calcular o tempo, ou na horizontal ou na vertical, para depois substituí-lo em algum lugar. Esse alcance que nós acabamos de calcular ali na questão anterior, existe uma equação prontinha já para calcular ele. É mais difícil você ficar memorizando várias e várias equações, né? Mas é essa relação que está aqui, ó. Alcance horizontal é igual a velocidade total aqui, tá? V0 ao quadrado, seno de 2 vezes o ângulo sobre G. Mas de onde que vem isso, professora? Vem do seguinte, tem esse procedimento que a gente acabou de fazer, de pegar o tempo e substituir, pegar o tempo na vertical e substituir na horizontal? É exatamente isso que é feito, só que de forma literal. Para quem aí tem mais habilidades na área de exata, eu vou deixar para vocês tentarem fazer isso em casa. Ó. Você vai pegar a equação na horizontal. Então, você vai pegar a sua equação na horizontal, ΔS sobre ΔT, com a equação que envolve tempo lá na vertical. A primeira equação, vi vovó atrás do tacho. Né? Você vai colocar em evidência o T, aqui, né? Isolar o T nessa equação, na verdade. Passa o V0 para o outro lado, né? Eu fiz aqui, olha, para vocês. Isolado o T, logicamente, né, vamos substituir no lugar de V0, desse V0y aqui da relação, vamos substituir o termo y que está longe do ângulo, então está acenando, né? Então vai ficar esse camarada aqui, ó, substituído aqui dentro. E aí você isolou o termo t lá na vertical. A gente fez isso tudo com números. Né? A proposta aqui é você fazer tudo com as letras, com as variáveis em geral, pega esse termo completo e substitui depois na horizontal, aqui dentro do t. Aqui dentro do t. Feito isso, você vai chegar nessa relação aqui. Aí nessa relação tem um procedimento que talvez vocês não conheçam, né? Chegando até aqui, ó, 2 cosseno θ, seno de θ, isso é uma identidade trigonométrica. O 2 cosseno θ vezes o seno de θ, ele é igual a seno de 2θ. É uma identidade trigonométrica. Vocês vão ter que voltar, né, algumas aulas lá em matemática e estudar as identidades trigonométricas para lembrar disso aí. Né? Mas isso aí é um procedimento um pouquinho mais avançado, tá? Para quem realmente está na área de exatas, vai optar aí por uma engenharia. E aí você vai chegar nessa equação de alcance. Alcance horizontal. Ah, mas professora, qual o meu interesse em ter uma equação dessa, de alcance? Porque e se ao invés de perguntar o alcance, ele perguntar o ângulo de tiro? Eu quero saber qual é o ângulo, este ângulo θ,
para o qual eu tenho um alcance de 400 metros. Não necessariamente é o alcance máximo, né? Que tem 45 graus ali de lançamento. Então, 400 metros, ali você tem um contexto, eu quero que chegue a 400 metros. Qual ângulo eu tenho que posicionar? Você vai usar essa equação aí, né? Você vai usar esta equação. É um problema um pouco mais elaborado. Aí, olha, eu só coloquei a questão de novo aqui, porque se você jogasse diretamente lá no ΔSx igual a V0 ao quadrado, seno de 2θ sobre G, tudo em módulo, V0 são 500 ao quadrado, seno de 2θ é seno de 90, porque é 45 graus, seno de 90 graus é 1. G igual a 10 dá 500 ao quadrado sobre 10. Vai dar exatamente os 25.000. Quem tem facilidade com memória, quiser, né, decorar essa equação, pode ficar à vontade também. Mais um exercício para a gente ficar bem fera nisso aí. Ó, um projétil é lançado segundo o ângulo de 30 graus, com a horizontal e com uma velocidade de 200 metros por segundo. Supondo a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a resistência do ar, o intervalo de tempo entre as passagens do projétil pelos pontos de altura 480 metros acima do ponto de lançamento será. Entendeu o que ele está perguntando? Olha, existe um ponto de 480 metros de altura aqui. Aliás, por ser uma parábola simétrica, sem resistência do ar, existem dois pontos de 480 metros pelos quais esse projétil vai passar, né? E nós queremos saber qual o intervalo de tempo ele vai levar para passar nestes dois pontos. E agora? Então tá, vamos por partes. Eu olhei o problema, detectei que é um lançamento oblíquo. Primeira coisa que você vai precisar fazer, decomposição vetorial. Então vamos começar por aquilo que a gente sabe que vai ter que fazer. Decomposição vetorial. Decomposição da velocidade inicial V0. E aí, quem está cossando, usaremos cosseno. Quem está longe, usaremos seno. V0x está cossando o ângulo. Então, vai ser 200, que é a velocidade inicial, cossando 30 graus. Ou seja, V0x é 200, raiz de 3 sobre 2. O V0y é 200 seno de 30. O seno de 30 é meio, né? Então, 200 ao meio vai dar 100. Porque o seno de 30 vale meio. E o V0x, então, deu 100 raiz de 3. O V0y deu 100. Então, vamos anotar essas informações aqui, ó. V0x deu 100 raiz de 3. V0y, 100. A pergunta dele é em relação ao movimento em y. Em quanto tempo ele passa pelas posições 480 metros na subida e 480 metros na descida? Olha só. Posições 480 metros e tempo. Então, eu estou falando do movimento na vertical, no qual eu sei que existe aceleração e eu tenho 3 possibilidades de equação. V0 mais AT, S
S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. E a equação de Torricelli, que quase sempre a gente vai usar associada à altura máxima, lembra? Então, no movimento da vertical, eu tenho essas condições aí. E eu sei que a minha pergunta está relacionada com o movimento na vertical, então eu nem vou me interessar pela horizontal, tá? E a pergunta dele é, em quanto tempo ele passa pelas posições de 480? Ó, tempo e posições. Olha para as 3 equações, qual delas fala em tempo e posição? A segunda, né? Vamos usar essa equação número 2 aqui, então, ó. S0 mais V0y AT ao quadrado sobre 2. Passa o S0 para o outro lado, nós teremos o ΔS, né? ΔS completo, que é S menos S0. Quem é o V0y? 100. 100t. Menos 10 da gravidade, t quadrado sobre 2. Quem é o ΔS em questão? 480. Com esta equação, que é uma equação do segundo grau, ou seja, tem 2 valores para x, eu vou encontrar 2 valores de tempo. Ou seja, são os 2 tempos que ele vai passar na subida e na descida. É para isso que serve uma equação do segundo grau, né? Ela vai me dar 2 valores de x aí de uma parábola, né? Então é isso que a gente vai fazer aqui, ó. 100t menos 5t ao quadrado. Vamos deixar todo mundo juntinho, né? Isso aqui ficar com cara de equação de segundo grau. Passo 5 para o outro lado. 5t ao quadrado menos 100t mais 480 igual a 0. Como é que eu resolvo mesmo? Lembra disso? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. E o x, que na verdade o nosso x é o t, ele vai ser menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Lembrou aqui da solução de equação de segundo grau, lá da matemática? Vamos usar aquilo ali então. Primeiro, o cálculo de delta, tá? Delta vai ser b ao quadrado. Como é ao quadrado, o menos já elimino ali, né? 100 ao quadrado menos 4 vezes 5 vezes 480. Delta 100 ao quadrado menos esse termo todinho aqui vai dar 2, 3, 4 zeros. Menos 20 vezes 480, que dá 9.600. E o delta está dando 400. O t, por sua vez, vai dar b, mais ou menos a raiz de 400, sobre 2 vezes 5. T é menos b. Quem é o valor de b? É menos 100. Então, vai ser menos 100. Mais ou menos a raiz de 400. 20 sobre 10. Ou seja, o t vai ser mais 100. Vamos fazer logo o t' e o t duas linhas. Ó. T' vai ser mais 100 mais 20 sobre 10. 120 sobre 10 vai dar 12. Então, em 12 segundos ele passa por essa posição. E o t duas linhas? T duas linhas vai ser 100 menos 200, menos 20. Agora eu uso o sinal de menos, né? Sobre 10. Vai dar 80 sobre 10. 8 segundos. Então, nós encontramos o seguinte, que quando ele estiver subindo
vai estar no segundo 8, quando ele estiver descendo, vai estar no segundo 12. Qual é o intervalo de tempo entre 8 e 12? 4 segundos. Né? Então, a gente volta lá na nossa questão e vai marcar a letra B. 4 segundos. Então é isso, gente. Recapitulando, então, os procedimentos para cálculo de lançamentos oblíquos. Vai fazer a decomposição vetorial, identificar quais são os parâmetros da vertical e quais são os parâmetros da horizontal. Quase sempre, nos problemas padrões mais simples, você vai calcular o tempo em uma das duas direções para substituir na outra direção. Nos problemas mais elaborados, você vai olhar a sua pergunta. Se for uma pergunta direcionada à vertical, como foi esse caso nosso aqui, você vai usar as equações da vovó, né? E ver em qual das equações da vovó você consegue encaixar a sua pergunta, né? Ler a pergunta do problema novamente. Você pode até sublinhar na hora que estiver lendo a prova. Bom, nós ficamos por aqui com o movimento oblíquo. Na próxima aula, movimento circular uniforme. Vejo vocês lá. Obrigada pela atenção.